Paz do Senhor, boa tarde, vamos nos colocar de pé, vamos orar para que a gente dê início a mais uma aula aí da Escola de Ministros, no tema dízimos, ofertas e primícias, amém? Deus, nós te engrandecemos, te exaltamos nesse momento, pedimos que o Senhor esteja conosco, os teus santos anjos, e que o teu Espírito nos dê ensinamento, nos dê entendimento. Som. Glória a Deus, som. Nós te pedimos nesse momento, te agradecendo. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Fala conosco, nos ajude, Jesus. Precisamos de ti. Amém. Eu vou terminar aqui a continuação de alguns motivos. No material são 4 aí. Falo de 4 tópicos a respeito das contribuições, no sentido templo, né, sacerdote, obra, igreja, entendeu? Então, acontecendo, dá um jeito aí nesses mistérios, por favor. Então a gente vai lá, aqui na primeira página, na segunda, né? Então, a Bia falou aí, primeira questão, nós vamos falar da segunda. Baixa o fundo aí, porque tá ruim isso aí toda hora. Vê se vocês conseguem parar esse ruído aí, depois vocês mexem aí. E a gente vai falar o segundo, o terceiro e o quarto aí de forma rápida, e a gente entra naquela questão lá da viúva para a gente abrir entendimento, tá bom? Então, vocês já leram o material, né? Já leu? Todo mundo já leu aí? Já? Então vamos passar aqui de forma rápida. Então já falou, não importa o que outros digam, o mundo diga, você tem que saber o que diz respeito à sua fé. O que esse menino tem? Está passando mal? Vigia, rapaz. Se comporta. Então, não importa o que outros vão dizer, você sabe que o que a Bíblia diz é a sua decisão, você crê nela ou não crê. Então isso aí é tranquilo. Segundo, você vai saber aqui que Deus é dono de tudo, do ouro, da prata, mas esse ouro, essa prata, o dinheiro que move, né, aqui a terra, ele está conosco, entendeu? Então Deus é dono de tudo, mas Ele deixou os meios de manter a obra dele comigo e com você. Ele compartilhou do seu caráter conosco, que é administrar, ser responsável, ser generoso, entendeu? Por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus. Imagem é física, a semelhança é moral. Então, como eu vou me denominar semelhança de Deus, se eu não puder fazer e ter atributos como os atributos que Deus tem? Beleza? Então, mas a obra de Deus, Deus vai fazer. Não, Ele deixou para mim e para você, e naquele dia Ele vai requerer isso aí. Terceiro, dízimo e ofertas, a primícia entra dentro, né? São mandamentos, tá? No Antigo e no Novo, porque teve uma época aí, não sei se vocês pegaram isso, mas tinha um pessoal aí, para atrapalhar, né? Não tem nada de... Estou falando só para conhecimento, nós estamos em sala de aula. Mas estava surgindo uns boatos aí, umas crenças aí de que o dízimo era coisa do Antigo Testamento. Uma época, hoje eu não vejo muito falando, mas tinha uma época que falava muito isso aí. Dízimo não é para hoje, é só para o Antigo Testamento. Mas está bem aqui, tá? Dízimo e oferta, dízimo é mandamento no Antigo e no Novo. Malaquias 3,10 está falando disso no Antigo Testamento? Tá. Mas Lucas 11,42, o próprio Jesus... o próprio Jesus está falando de dízimo no Novo Testamento. Então, se, porventura, se alguém aí
que você vê que vale a pena falar sobre isso, né? Se não é o herege, né, o faccioso, mas é uma pessoa que realmente aprendeu errado, e se ela aprender certo, ela pode estar vivendo o dízimo e oferta, você pode mostrar para ela. Falar, não, você está enganado, o dízimo também é mandamento no novo, está aqui, ó. Acabou, meu irmão. O próprio Jesus está falando da obrigação de dizimar aí no Novo Testamento. A Bíblia é linda, é perfeita, né, irmão? Não tem pensamento, tem argumento que vá contra ela. Quarta coisa, um pouco do contexto histórico, né? E por que hoje nós fazemos o mesmo que Israel? Porque era obrigação, tá aí, ó, era obrigação de toda a nação de Israel trazer o dízimo para a casa do Senhor. E nós hoje somos os Israel circuncidados, né, espiritualmente por Jesus. Nós temos essas mesmas obrigações. Então, antigamente eram os sacerdotes de uma tribo, né, que gerenciava as ofertas da nação. Aí Jesus, como o sacerdócio de Jesus é maior do que o levítico, ele tem um sacerdócio universal. Então, são sacerdotes para as nações agora, né? Então, era uma tribo que representava um país. Agora, em Cristo, né, existe vários sacerdotes que representam todos os povos, amém? Várias igrejas. Então, hoje é o sacerdócio universal e a lei continua. Números 18, eu vou ler aí, 20 e 21, né? Para a gente ler aqui aonde está a base bíblica do ato de dizimar, de ofertar das primícias, tá? Números 18, versículos 20 e 21. Disse também o Senhor a Arão. Quem era Arão? Era o sacerdote da época, da tribo de Levi, que abençoava toda Israel. Amém? Então, por exemplo, o sacerdote hoje, que recebe o dízimo da igreja local, ele tem a incumbência de abençoar o rebanho que está sob a jurisdição, sob a responsabilidade dele. Deu para entender? Então, os sacerdotes de Levi, de uma tribo, eles eram responsáveis, né? Tinham divisões, né? Tinha várias divisões, várias cidades, refúgios e tal. Mas eles eram responsáveis por abençoar o quê? A vida espiritual, financeira de todo o país, da tribo de Judá, Zebulon, Naftali, Gade, Azer, Benjamim, entendeu? Todas as tribos. Agora hoje o que entra? O sacerdócio é universal, né? Não é só um país, o mundo, né? As nações. Onde houver um templo, um sacerdote pregando o evangelho, cuidando, ensinando o caminho, vai ter o mesmo sistema de se honrar a Deus, de se abençoar o altar e os que vivem do altar, né? Abençoar o templo e ser abençoado por essa prática. Ter devolvido, né? Multiplicado sobre a sua vida essa sua atitude. Então o princípio é o mesmo, entendeu? Muda, a gente é brasileiro, a gente é gentil, mas o princípio é o mesmo, a Bíblia é a mesma, no Antigo e no Novo. Diz também o Senhor a Arão, na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Isso é Deus falando para Arão. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então o que Deus está dizendo aqui? Ele proíbe o sacerdote de ter herança, de ter terra, de trabalhar. Você foi vocacionado para cuidar do espiritual do povo. Então são hoje os pastores que são separados integralmente para o ministério, como aqui o meu caso e a bispa. Você aqui, por mais que você tenha uma chamada, você faça a obra, que todos têm que pregar, todos têm que fazer alguma coisa, né? Você é livre, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser. No meu caso, no caso da bispa, não. Nós somos vocacionados só para isso. Ele escolheu, isso é a escolha de Deus. Assim ele escolhia na época. Então ele escolheu Arão e falou: tu não vai ter terra, porque o que era a riqueza da época, gente? Terra. Porque com a terra você plantava batata, arroz, criava gado, bode, ovelha, não é? Entendeu? Então é a riqueza da época. Hoje é o dinheiro. Então hoje a terra é o que te mantém, né? Vamos dizer assim. Então, antigamente você não vai ter terra, você vai só cuidar do meu povo, e quem tem terra vai trazer do que são abençoados para você, para te sustentar. Estão entendendo aí o princípio? Para que você seja sustentado. Por quê? Porque eu preciso que você seja sustentado, preciso que meu esteja de pé, porque senão eles vão perecer.
Então você é o guardião desse povo. Eles vão lá para o campo, vão trabalhar, mas a bênção está na sua mão para conceder sobre eles. Tanto você vê que tem gente aí que não tem a bênção de Deus. Ele pode ter inteligência, 3 faculdades, ter consultório, e a vida está lá, né? Amarrada, aquela coisa travada, não sai nada, é terrível. Só Deus pode abençoar o homem, amém? Então nem todo mundo que tem riqueza material tem a bênção de Deus, é relativo, tá? Então a bênção de Deus é a qualidade de vida que você vai ter, amém? Então, 21, e eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo seu ministério que exercem, e o ministério da tenda da congregação. Então, o que é a tenda da congregação? É o lugar de culto, né? Então a responsabilidade de dirigir, presidir o lugar de culto, que hoje a gente chama de igreja, né? E a responsabilidade de ser dízimo para Deus. O que é Levi? O que é Levi? Toda pessoa, se lá vê lá em Jesus, Lucas, lá no início, quando Jesus nasceu, tinha que se apresentar ele ao templo, né? E dar oferta, igual hoje. Hoje você quer apresentar seu filho, mas você não dá oferta, você não validou nada. Você tem que nem dar oferta pelo seu primogênito, né? Então, quando Maria ali foi dar oferta, o que significa a oferta? Porque na verdade, toda primícia é de Deus. Olha só como é que isso é importante. Por que Deus escolheu uma tribo para não trabalhar para o homem, para nada, só para ele? Porque é o dízimo da nação. Você está entendendo? Glória a Deus. Então Levi é o dízimo para Deus. Então toda a tribo de Levi que nascia o filho é meu. Está vendo como é que Deus quer o dízimo de tudo? Vai além de dinheiro, né? Que quem só pensa em dinheiro e acha que pastor só quer dinheiro. Olha como é que é, vai além de dinheiro. Tinha 12 tribos, aí falou, não, uma tribo é minha, como primícia e dízimo da nação. Então todo filho que nascia de Levi, Deus falava, é meu. Não vai ser do mundo, não vai ter terra, não vai ser, não é meu, vai viver para mim. É o dízimo para poder abençoar os demais. Entendeu? Então Levi era o dízimo. Então quando os filhos de Israel, até na época de Jesus, de outras tribos, nasciam, porque tinham que dar o dinheiro lá? Para fazer a troca. Porque tipo assim, o filho de Deus fala, é meu, mas você manda, mediante uma oferta, você pode levar ele. Entendeu? Agora Levi não. Levi nasceu, é de Deus, é de onde vinham os sacerdotes. O que é levita, né? Além da tribo de Levi, aqueles que viviam só para o templo, foram separados para Deus para cuidar do ministério. Então hoje, né, simbolicamente, nós não somos levitas, né? Antigamente botar na igreja, né, levitas, né? Meu Deus, que vexa, né? A gente aprende a Bíblia, nada a ver. Aí você pergunta, você é judeu? Você é da tribo de Levi? Não, sou baiano. Por que você está se chamando de levita, né? Que vexa, né? Mas o que queria dizer a igreja? Que eram como eles, separados. Então, nós não somos levitas, irmão. Nós somos a igreja, somos segundo o sacerdócio de Melquisedeque, né? Isso aqui é outro mistério lá na Bíblia. Que ele apareceu, Abraão deu o dízimo a ele, né? Alguém maior que Abraão, né? Então, o sacerdócio de Jesus já era maior do que o levítico lá, né? Então, pessoal, entenda isso aí. Esse povo foi separado. Então hoje o pastor, que é o sacerdote, que intercede pelo rebanho diante de Deus, instrui, ele é como esse sacerdote levita que é escolhido para isso. E ele é mantido através da obra dos demais. Ele abençoa, te ensina o caminho, você prospera, o que você prospera você traz para cumprir a lei que nós estamos falando, dízimos, ofertas e primícia. Irmão, isso vai além de dinheiro, tá? Isso aí, isso é sério. Pode ver que quem tem um dom da liberalidade, Deus tem algo forte com ele, porque tudo que ele recebe, ele reparte. Não é só o dinheiro, entendeu? Se eu ganhei 10 camisas, uma eu vou levar lá para o sacerdote, fazer o que ele quiser, entendeu? Eu ganhei um jogo de faqueiro, 2 jogos de faqueiro, 3 jogos de faqueiro, tiro uma parte e trago, isso é primiciar, entendeu? Isso aí é dizimar também. Vocês não foque só em dinheiro, não.
Não foque só em dinheiro, não. Porque tanto que na época, como é que era a instituição? Era do fruto da terra, né? Então hoje, tem um dinheiro, mas não é só o dinheiro, é de tudo. Entendeu? Se eu ganhei aqui 10 calças, né, eu tenho que tirar uma para dar aqui para honrar o Senhor, né? Que eu tá aqui, pastor, dá para alguém ou faz alguma coisa, ajuda alguém da igreja. Você está primiciando, dizimando também. Amém? Então a gente falou dos 4 motivos aí. E para fechar aqui, o último parágrafo antes do conjunto de versículos que eu deixei aí, que tem alguns no nosso meio, né, que aproveita da situação para golpear pessoas. Eu gosto de botar tudo aqui limpo. Para esses é triste dizer o fim deles, se continuarem neste caminho, pois a salvação é individual, mesmo que ele pereça em ato criminoso. Os que dizimaram e fizeram a sua parte honestamente não perderão sua recompensa, pois o Senhor é bastante fiel para cumprir com suas promessas. Que o pessoal faz polêmica onde não tem. Mas se eu dar meu dízimo para um pastor que não é fiel, que vai fazer o que não convém com dinheiro. Gente, o que tem a ver? O que você tem a ver? Você está dando para o pastor, está dando para Deus. Ele só é o representante. Quem vai se responsabilizar com isso aí é Deus. Minha vida como pastor, não devo nada a ninguém aqui. Não devo justificativa para ninguém aqui. Eu devo para Deus. É entre eu e Ele. Entendeu? Agora é o seguinte, se você faz o seu papel, você já não tem mais que estar preocupado com isso. Já não é a sua alçada, já não é interesse da sua vida. Seu interesse é cumprir a lei, cumprir o evangelho e gozar do benefício que ele vai te dar. Entendeu? Porque se fosse olhar para perfeição, para você dar o dízimo, você dá dízimo para quem? Se todo mundo aqui é falho. Como é que a gente ia viver a palavra de Deus? Desde a igreja de Atos até hoje, nunca teve ninguém perfeito. Pedro não era perfeito, Tiago não era perfeito. Entendeu? Então, o que acontece? Esse negócio, se eu der o meu dízimo na igreja ali, que o pastor é assim, eu vou estar amaldiçoado. É burrice, é falta de conhecimento bíblico. Falta de conhecimento. Não está nada aqui na Bíblia falando isso. A Bíblia está falando que se você não fizer a sua parte, você vai estar debaixo de maldição. Mas se você fez, você já está abençoado pela sua fé. Entendeu? O que justifica o homem é sua fé. Então eu coloquei esse assunto aí, porque às vezes tem gente que faz polêmica com isso aí, né? Sem necessidade, não conhece a Escritura, inventa um monte de coisa, cria surpetição na cabeça, e você não vai ver base bíblica nenhuma para dizer que tem a ver ou não tem a ver você ficar escolhendo o líder que a igreja você vai dar o dízimo ou não. Entendeu? Se você ali tem um trabalho ali, você está ali, é seu papel. Entendeu? Onde você estiver, você não está lá, você não está ouvindo a palavra, não está recebendo oração, não está protegido, então é seu papel, é o reino de Deus, é direito e obrigação. O que eu tenho que fazer e o que eu recebo. Entendeu? É espada de 2 gumes, então tem os 2 lados. Pessoal, tem dúvida aí a respeito disso? De alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa relacionada à matéria? Não? Você estava balançando a mão, era dançando na presença de Deus, era? Então, fechou? Bem simples isso aqui. Bem simples, mas importante. Tá bom? Você está sabendo da onde veio a questão do dízimo, a importância. Você não está fazendo por fazer. Você está vendo que a Bíblia tem uma lei maior, está falando. Deve ser feito isso aí. Deve fazer parte da sua vida. Amém? Então, falei das consequências, a Bia falou, né? A questão da avareza, essas coisas. Então você tem que entender isso. Então, irmão, não é possível você ter Bíblia, ter um curso desse, irmão, você ainda ser avarento, né? Aí é muita ruindade. O que a gente faz com um crente desse, Rabelo? Né? O cara, será que eu dou? Tá indo para uma, você tá cheio de versículo aqui te falando que é de Deus, então não tem como. Aí é muito, se o cabra for muito ruim para ele ficar questionando essas coisas. E aqui eu tenho visto gente que é abençoada porque a gente ensina o dízimo e oferta aqui. Está vestindo melhor, está bem, está feliz porque está semeando e a terra é fértil. Porque eu sou pastor, conheço como é que minhas ovelhas chegaram aqui. A bispa também. Chegou gente aí muito triste, o negócio estava sério, irmão. Tudo que você imaginar que é área, o diabo estava no controle total.
A pessoa começa desde dentro para fora, irmão. Semeando. Cura interior, vestimenta, alegria, paz. Eu vejo que Deus faz. Você tem que semear. Prosperidade, gente que não era sujo, chega era preto. Nem banhava, né? Aí começou a ofertar e dizimar, a unção da prosperidade veio lá e se incomodou, falou: filha, toma um banho. Eu te amo tanto. Aí a pessoa começou a banhar. Aí começa a ver a prosperidade, isso é sério, a prosperidade na vida dos que são fiéis. Aí começa a olhar e falar: nossa, né? Ele veste, você vê do altar, os pastores estão bonitinhos, arrumados, né? Vou ficar arrumado. Hoje, meu irmão, tem roupa para pobre, para rico e para classe média. Todo mundo pode andar bonitinho, arrumadinho para Jesus. Entendeu? Então Deus é lindo. Vamos lá para o enigma. Eu ia dar uma aula aqui forte sobre oferta baseado no 30, 60 e 100 por 1. Revelação, vocês não sabem com certeza. E também depois eu vou dar uma aula sobre a primícia, porque vocês pensam que primícia, né? Muito pouco sabe. Vou mostrar o mistério da primícia, como é forte. Primiciar. Entendeu? E da questão dos dois senhores também. Nós vamos falar isso aí nas próximas aulas, tá? Porque, irmão, tem uma coisa que é pior do que o diabo na nossa vida. Pior. Questão aí forte aí dos dois senhores. Por isso Jesus falou que tem esses dois, porque eles disputam. Assim a disputa é muito grande na vida do cristão, né? De alguns. Vamos lá para a viúva lá de 1 Reis 17. Quem encontrou aí? Vocês botaram aqui, colocaram aqui no... Estou terminando já. Vamos explicar aí o que é. O que ela deu? Foi oferta, foi dízimo, foi primícia, foi tudo, foi nenhum de nada. É forte. Cadê o povo? Botou aqui a alternativa... Fabiana, alternativa C, Débora B, Marília C, quem mais aqui? Valquíria C, Fernando Janis Joplin C, Samuel B, Cláudia B, Samuel de novo D, vai. É D? Vocês não tem outros números não? Ah, tá, porque aí eu confundo aqui, que eu estou falando, né? Kelly C, Marília Dias B, Michele também B, Joelso C, Gabriel aqui B, Irani C, tá? Léo C. Então vamos lá. 1 Reis, para a gente encerrar aqui a aula. Bom, irmão, muito bom essa matéria aqui. 1 Reis 17. Vamos lá. O contexto começa no versículo 8, tá bom? Vamos lá. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta. A palavra foi de quem? Do Senhor. Que é Sidom, entendeu? Ela não era israelita. Habita ali. Eu ordenei uma mulher tipo de igreja, tá? Para calar a boca de quem não gosta de oferta. Eu prego até aqui, eu prego oferta e diz na igreja. Mulher é igreja. Então quem está sustentando o profeta aqui é a igreja. Lastec, Anamassa. Entendeu? Então, uma mulher viúva que te sustente. Por que viúva? Porque o esposo da igreja se deu na cruz por ela, né? Então o esposo é aquele que morreu na cruz. Só na escola de ministros vocês aprendem isso, tá? Então se levantou, ele foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, aí estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Então ela está trabalhando. Diz: traz uma vasilha com um pouco de água, beleza, que eu beba. E indo buscar, ela chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão. Olha aí, pão de origem vegetal. Quem entende Levítico aí vai pegar. Na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente o que? Um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, apoiei 2 cavacos, oferta aqui. Você vê que o negócio é de origem vegetal. Então, lá na Levítico, você vai ver sobre as ofertas vegetais. Então já estou dando a dica aqui, né?
né? Então, vou preparar para mim e para o meu filho. Era só para ela, para o filho, para comer e morrer. Só tinha isso. Elias lhe disse: vai, não temas, e vai e faz conforme a tua palavra, porém faz isso primeiro para quem? Para mim. Um bolo pequeno. Qual o tamanho do bolo? Pequeno. Traz para fora. Depois farás para... Então sobrar. Ia sobrar, não ia? Eita Jesus, você está no contexto, irmão. Ele não comeu tudo não. Uma parte pequena. Aí a parte maior ficou para eles. Está no contexto. Depois farás para ti e teu filho. Porque depois, para ti e teu filho. Primeiro para mim, depois. Igual o pessoal está falando de ajudar pobre, não sai do foco não, gente. A matéria aqui é dar mesmo na mão do pastor, do sacerdote. Tem que quebrar esse negócio aí de você não querer que o sacerdote prospere, que a igreja prospere, irmão. Porque você está na mão de Satanás, você pensa assim, entendeu? E ninguém vai poder tirar a não ser o teu coração mudando. Então tem que ter mesmo, o pastor tem que ter o melhor. Você não sabe o que ele passa para proteger sua alma. Hebreus 13, você vai ler lá. Então, engole calado aí se tem alguém que não gosta de fazer isso, amém? Porque é a vontade de Deus, e acabou. Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, beleza? 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, olha só, e o azeite da botija não faltará. Para quem Deus dá a promessa de multiplicar e de manter? Deu para pegar aí agora lendo assim com o Espírito Santo aqui, vocês entendem, né? Se não for ele, fica difícil, né? Então vamos lá, tem gente que achou que é a alternativa A, dízimo. Quem está aqui certo? Ó? Dízimo, quem foi que achou a dízimo aí? Que ela deu dízimo? Ninguém? Ninguém? Gente, quem está estudando aqui com a gente que botou a alternativa A no enigma da viúva? Dízimo, tem gente que colocou, gente. Quem acha que ela deu dízimo, levanta a mão. Que eu estou fechando aqui com isso. Vocês falaram aqui no grupo e hoje vocês não levantam a mão, aí. Eu, hein? Que doidura. Quem falou que era oferta? B, olha aí. Quem disse que era primícia? C. Quem disse que era todas? Ela fez tudo. Levanta a mão. Um ali, alternativa D. Levanta a mão, mulher. Eita glória. Você não passou um desodorante hoje, tomou banho? Então não tem medo não. Quem colocou a alternativa E? Nenhuma. Ali. Então vamos explicar. Eu vi alguns comentários, alguém falou que não, que não pode ter sido disso, que ele tem que entregar na casa do tesouro. Vamos lá. A primeira coisa que aconteceu aqui foi um culto. Então isso aqui é um culto. Aonde tem a palavra de Deus, um profeta, alguém para ouvir e mutualidade, compartilhamento, é culto. Se tu vem para a igreja e não dá oferta disso, tu não cultuou. Você não relacionou, você só veio para receber. Então Deus não te conheceu. Você não entrou no culto, você entrou na igreja, igual o cachorro, o gato, o mosquito. Mas no culto você não entrou. Mas quando você se relaciona, você entra no culto, porque culto é relacionamento. Então aqui houve um culto, sim ou não? Casa também é igreja. Casa também é igreja. Antigamente os cultos eram na casa. Então aqui começou um culto. E na hora do culto, o ministro do culto vai pedir a oferta. Primeiro, vamos lá. Ela deu oferta. Por quê? Pergunta por quê? Porque ele recebeu água. E ele pediu um bocado de bolo e ela trouxe. Então ela ofertou no culto. Segunda coisa, eu acho que poucas pessoas só uma acertou. Ela dizimou? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ela deu a menor parte, dízimo, 10%. Maior parte ficou com? Então não foi só oferta, porque se fosse só oferta, ela, por exemplo, dava tudo, ficava com um pouquinho, tudo bem. Não, ela deu menor, dízimo, 10%. Maior ficou com ela. Então ela dizimou? Dizimou. Ela ofertou, dizimou. Ela primiciou, sim ou não?
Que tem gente que falou, não, mas não era a primeira coisa, era a última coisa que tinha, não. Quando você dá a tua primícia, não foi a primeira coisa que você ganhou na vida quando você nasceu. Primícia é o ato daquilo que vem a ti. Ela primiciou, sim ou não? Sim, porque o profeta falou o quê? Primeiro para... E aí, qual é a promessa para o dizimista? Proteger. Tem duas promessas para ela aqui. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor der chuva. Então, olha só, duas promessas discutidas aqui. Para quem dizima, Deus protege. Para quem oferta, Deus multiplica. Então ela está tendo aqui, é muito forte. Ela colheu a proteção e a multiplicação sobre os bens dela. Para quem ia comer e ia morrer no outro dia, agora vai ter até no dia que o Senhor voltar da chuva para o fruto nascer na terra, irmão. Quando mandaram isso aqui, eu falei, isso aqui é bem forte, eles nem sabem o que eles estão mandando aqui no grupo, eu vou fazer o enigma. Então, alternativa D, né, isso aí todas. Ela primiciou, porque falou primeiro para mim, ó, tá no texto. Né? Ela dizimou por quê? Porque o profeta falou, a menor parte para mim, a maior para você, dízimo. E ela ofertou, porque teve o ato de entregar o profeta no culto, que é o profeta representante de Deus. Entendeu? E aí, por que eu termino completando que ela ofertou, primiciou e dizimou? Porque tudo que a Bíblia fala de recompensa para quem oferta e dizima e primicia, ela recebeu. Para quem ia morrer, ela não ativou o altar, primiciando, dizimando e ofertando. Aí Deus falou, então ninguém vai tocar e ainda vai multiplicar até vir a chuva. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus aí. Parabéns aí para todos que participaram, que queimaram os neurônios, né, para aprender a palavra. Então olha como a palavra é linda. De Gênesis a Apocalipse, você prega dízimo e oferta. Se alguém vir falar comigo aqui, mas dízimo e oferta, eu falo, meu filho, eu provo que o primeiro pecado da Bíblia não foi dar o dízimo. Lá no Éden. O primeiro pecado da humanidade, a avareza, não dá o dízimo. Aonde você viu isso? N2. Vamos colocar de pé, aplaudir o Senhor Jesus. De Jericó é forte? Nem estou lembrado. Josué, Josué, Jericó. Jericó, o que é Jericó na vida de um Josué? Porque eles perderam na outra, né? Que não entenderam o recado, não foi? Porque eu perdi a outra batalha, Jesus, o Senhor falou que toda terra que eu pisar, o Senhor me dá. Você não entendeu o princípio? Então, ok. Gente, obrigado aí, tá? Eu vou falar com o pessoal do violão agora, tá? Que tá fazendo a aula. E vamos continuar aí, eu tenho ainda 2 estudos para dar, é muito bom para vocês, amém? Deus abençoe, então pratique isso, ensine isso, seja generoso, você só tem a ser abençoado, amém? Glória a Deus, Gabriel. Vamos agradecer. Deus, obrigado por essa aula. Abençoa cada um com alegria, com paz, com a prosperidade. Que sejamos todos nós, Pai, dizimistas, ofertantes, primiciantes, com alegria, porque isto não é nada comparado ao grande amor, à grande salvação e o teu cuidado todos os dias para conosco e a nossa casa, Senhor. Nós agradecemos por essa aula, por esse crescimento, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Descansa aí.